E a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, deixar ali o seu motivo de oração, o agradecimento, deixar também o seu like, o seu joinha. Você acionando também o sininho, você receberá as mensagens assim que o YouTube a postar, né? YouTube postando, você receberá automaticamente. Compartilhe também com seus amigos, vizinhos, familiares, porque este nosso canal tem como objetivo tão somente pregar a palavra de Deus. Então compartilhe, para que outras pessoas também possam conhecer do grande amor de Deus por cada uma delas. Convido você a meditar comigo no Salmos 42, versos 7 e 8, no tema O Maior Milagre. Então, o Salmo 42, versos 7 e 8 nos diz: Um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Pensarmos então, maior milagre. Em outra versão, esse mesmo texto da palavra de Deus diz: um abismo chama outro abismo, ouço o ruído das suas fortes correntes de tristeza que me encobrem, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras. Mas, para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, o seu amor cuidadoso e constante de dia. E durante a noite, quero cantar o seu louvor e orar ao meu Deus que me dá vida. Verso 7, em outra versão, ele diz: as águas das profundezas da terra chamam outras águas profundas, com barulho das suas cascatas. As suas fortes ondas me encobrem e me afogam. Quando pensamos nesse texto, e pensamos também naquilo que mantém o homem distante de Deus, afastado de Deus, o pecado, muitas pessoas dizem que para o pecado a qual elas cometeram, não há solução, não há salvação, não há perdão. Mas o que chama mais a atenção, o mais interessante, é que essas pessoas que dizem não ter solução para o perdão dos seus pecados, também dizem que querem ir para o céu, e outras dizem que vão, elas afirmam que vão para o céu. Mas dizem que não há perdão para o seu pecado, não há solução. Se não há solução, como você pode afirmar que você vai para o céu? Veja que há um choque aqui de pensamento. E o texto nos mostra que um abismo chama outro abismo, ou seja, um pecado, ele chama outro pecado. Uma situação difícil, da qual nós acabamos aplicando na nossa vida, vivendo distante da presença de Deus, vai nos manter mais distante dele. Porque a gente não para pensar, não para calcular, não para ver que há solução sim. Há solução para o pecado. Há resposta. Há saída para o pecado. E o pecado, quando confessado diante de Deus, Deus perdoa os nossos pecados. É diferente de nós. E quando alguém comete algo que nos magoa, que nos chateia, que nos entristece, se ele vem pedir perdão, a gente fica meditando e calculando, e a resposta, às vezes, lá no íntimo é: eu te perdoo, mas o mundo dá volta e pode esperar que vai vir o troco. Então não é perdão. Quando eu estou querendo retornar, querendo dar o troco, então não estou perdoando.
Eu estou me desculpando tão somente. Ou estou aceitando o pedido dele, porém eu estou desculpando, não estou perdoando. E aí vem a pergunta quando nós lemos a palavra de Deus. Se eu não perdoo, como eu posso pedir perdão para Deus? Como Deus pode perdoar os meus pecados se eu não sou capaz de perdoar aquele que está ao meu lado? Mas há saída, há solução para o pecado. Vejamos aqui alguns fatos para pensarmos então neste maior milagre. A Bíblia nos fala a respeito daquele que foi capaz, e é capaz, e sempre será capaz, de realizar milagres em nossa vida. E o milagre que eu cito aqui é o milagre do perdão, da salvação, da vida eterna, para aquele que reconhece o seu pecado e busca o perdão de Deus. Então, te dei a resposta aqui, de que há solução para o pecado, seja ele qual for. Se houver sinceridade na busca da direção do perdão de Deus, Deus perdoa. Ele não pode tirar as consequências, mas ele perdoa. Então, é necessário buscar ao Senhor. Mas vamos ver aqui, pensarmos então neste maior milagre que pode operar, pode acontecer em nossa vida. E a Bíblia nos fala, nos relata aqui a respeito daquele que operou vários milagres, realizou vários milagres. A Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Então, a Bíblia traz aqui, eu vou compartilhar com você alguns desses, não é? Milagres que o Senhor operou. Por exemplo, ele transformou água em vinho. Quando num casamento, convidado, havia acabado o vinho e chamaram ele para que pudesse dar a solução. E ele fez com que as águas então pudessem transformar em vinho. O dono da festa disse que nunca viu nada igual, porque normalmente as pessoas davam o melhor, depois servia o pior, mas ali naquele casamento era o contrário. O melhor que estava sendo servido naquele momento não tinha comparação. Então, vemos aqui milagre. Transformação de água em vinho. Também vemos Jesus curando endemoniados em Cafarnaum, também na província dos Gadarenos. Também vemos Jesus operando o milagre da multiplicação dos pães, né? 7 pães e 2 peixes, para alimentar uma grande multidão, quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças que não eram contados. Mas vemos também que depois de todos comerem, ainda recolheram 7 cestos cheios de alimento. Milagre operado por Jesus. Também vemos Jesus acalmando tempestade, Jesus andando sobre as águas. Nós vemos também Jesus ressurgindo, né? Ressuscitando Lázaro. Nós vemos a cura também do jovem da cidade de Naim, a cura de paralíticos, cegos, leprosos, a cura da sogra de Pedro, a cura do filho do oficial do governo de Cafarnaum, a cura de coxos, mulher com fluxo de sangue, né, sofrendo de hemorragia forte, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de mudos. São vários relatos de milagres que Jesus operou. Vamos ver aí, deve ter mais ou menos aí em torno de uns 40 milagres operados por Jesus, fora aqueles que não são relatados de uma forma direta na Bíblia e que hoje continuam ocorrendo, continuam acontecendo em nosso meio. Aí você pode dizer, pastor, mas nós não vemos milagres acontecendo, sendo realizados. Eu digo para você que todo dia, todo instante, um milagre acontece. Para dizer para você, tão somente um milagre acontece. Basta o ser humano reconhecer o seu pecado e buscar o perdão de Deus. Reconhecendo, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador. Eis aí um grande milagre.
acontecendo na vida daquele que busca ao Senhor. Mas quando Jesus operava os milagres, havia propósito. E um propósito que podemos ver é que o milagre, ele aponta, ou apontava, né, e aponta hoje para a existência de Deus. Quando Jesus opera um milagre na vida do ser humano, esse milagre aponta para a existência de Deus e também aponta para a glorificação de Deus. E o ser humano não para pensar dessa maneira. Todos os milagres que Jesus operou e que opera têm um significado todo especial, porque indicam uma realidade que nós não podemos ver e que é muito maior do que aquela que nós podemos ver. Mas como assim, pastor? Porque o milagre operado por Jesus, o milagre de Jesus, ele abre o plano da redenção, ou seja, o plano da salvação do homem. E isso o homem não vê. Não há como dizer, olha, essa pessoa é salva, aquela é salva, não. Porque às vezes nós observamos e dizemos que a pessoa é salva pelas suas atitudes. Mas em muitos momentos as atitudes não condizem com a verdade e com a realidade. Porque tem muitos de boas atitudes, porém estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque não houve mudança de vida, transformação de vida. Não houve aceitação real e verdadeira. Não houve uma conversão verdadeira. Mudança de vida. Esta mudança só é operada pelo poder do Espírito Santo na vida daquele que busca o Senhor. O grande milagre, ou o maior milagre, é quando vemos Jesus transformar a vida do homem, o homem envolto em bebidas, envolto em drogas, e ver Jesus transformando a bebida, a cachaça, a droga em pão para sustento da família. Em ver essa pessoa sendo transformada, sendo uma nova pessoa. Uma pessoa que não tinha o respeito da sociedade passa a ser respeitado pela sociedade porque é uma pessoa transformada. Mudança de vida. Metanoia, mudança de pensamento. Mudança de atitude e postura. É quando nós vemos, então, nesse milagre operado por Jesus, ver a pessoa voltando a ter um relacionamento familiar, tendo o relacionamento familiar restaurado, tendo relacionamentos conjugais sendo restaurados, restabelecidos, o convívio em família sendo restabelecido. E às vezes nós não paramos para olhar, nós ficamos questionando, indagando, será que houve mudança? Será que não é mentira? Será que não é um ledo engano para que a pessoa possa voltar e de repente retornar à sua velha vida? Em muitos momentos nós não cremos na ação, no poder de Deus. Mas todos nós, todo ser humano quer viver eternamente na presença de Deus. Querem as bênçãos de Deus. Mas precisam realmente buscar o Deus da bênção. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz, quando a gente fala aqui com referência ao pecado que não tem solução, veja que nos traz 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Isso somente Deus pode fazer. Então não existe pecado que não há solução. Se ele for confessado diante de Deus, se houver arrependimento, se houver busca de uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso o texto traz aqui, um abismo chama outro abismo, ou seja, o pecado, ele chama outro pecado. A pessoa que começa a, quem sabe, tomar um cálicezinho de vinho na hora do almoço, isso pode levá-lo a tornar-se um alcoólatra no futuro.
Quem começa, às vezes, experimentando um cigarro eletrônico hoje, poderá estar fumando alguns maços de cigarro, acabando com a sua saúde amanhã. Quem chega e vai com os amigos e experimenta, quem sabe, somente um trago num cigarro, num enrolado de maconha, pode tornar-se uma pessoa viciada na droga amanhã. Mas as pessoas não param para pensar de que precisam viver uma nova vida, de que o maior milagre está para ser operado na vida daquele que busca ao Senhor. O maior milagre é poder viver na presença dele para todo sempre. Salmos 25, verso 11 diz: o Senhor Deus cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. O salmista reconheceu os seus pecados e viu que a solução estava no Senhor. Ele mostra a cada um de nós que a solução é o Senhor. E assim como o salmista, nós também precisamos buscar ao Senhor, porque é Ele quem perdoa os nossos pecados e transforma a nossa vida. Ainda em Jeremias 14, verso 7, ele diz: o meu povo disse, ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajude, como prometestes. Muitas vezes nos afastamos de ti e contra ti temos pecado. O pecado que você comete não somente afeta a sua vida física, mas também acaba afetando a sua vida espiritual. Fisicamente você fica debilitado, dependente de todas essas drogas que surgem. E sendo dependente de tudo isso, você se afasta de Deus. Espiritualmente você está distante de Deus. Mas Ele é aquele que quer restaurar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Não importa qual pecado, o tipo de pecado, ou quem sabe, como você às vezes pode classificar o tamanho do seu pecado. Porque Deus, o perdão de Deus, cobre todos os pecados. Porque Ele é Deus. Ele não pode tirar as consequências. Com elas você terá que arcar. É responsabilidade sua. Porém, Ele é aquele que dá a você uma nova oportunidade. Porque o detalhe do pecado é o perdão. É o perdão dos pecados, como nos traz Jeremias 3:25. Vamos nos humilhar. Vamos ficar cheios de vergonha. Veja que há um convite aqui. Vamos nos humilhar. Ou seja, é necessário tirar o orgulho, a arrogância do coração, a prepotência, para reconhecer que precisa de Deus, que você precisa de Deus, que Deus é a única solução para a sua vida, assim como foi na minha vida, assim como tem sido na vida de tantas pessoas. Ele também quer ser a solução para a sua vida. Mas o versículo continua dizendo aqui, né, voltando para ele: vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha, desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, ou seja, a terra de escravidão, não é? Nós e nossos antepassados temos pecado contra ele, ou seja, contra Deus, e não lhe temos obedecido. O grande problema do ser humano é estar distante de Deus, não obedecer, não se humilhar diante dele, reconhecendo o seu pecado. Vergonha, então, não vamos nem questionar, não é? Porque não tem. Mas Deus continua buscando aqueles que querem servi-lo, querem ser transformados e querem ser uma nova pessoa e ter os seus pecados perdoados. O maior milagre é Jesus chamando o homem ao arrependimento, é Jesus chamando, Jesus convidando o homem a sair da sua vida de pecado para uma nova vida operada por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Todos os milagres que Jesus operou, que são escritos, estão aqui transcritos e colocados, vistos na Bíblia, eles foram
muito importantes. Mas o maior deles, pela qual ele veio e deu a sua própria vida para operar o maior milagre, foi a salvação do ser humano. E isso Jesus oferece para você hoje. Tudo depende de você. Porque o maior dos milagres é esse. Que é a salvação de todo aquele que crer e aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele está aí pronto a dar uma nova vida. Este é o maior milagre. A salvação, a vida eterna ofertada em Cristo e por Cristo Jesus a todo ser humano que abre o seu coração, que confessa o seu pecado diante do Senhor. Não deixe que um pecado chame outro pecado, mas permita que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, o convença do pecado e que você venha prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo-o como seu Deus e a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Faça como traz o verso 8 do Salmos 42. Peça ao Senhor para que te conceda, através do amor fiel dele, demonstrado, depositado, derramado sobre sua vida cada dia, para que você busque ao Senhor, para que você clame ao Senhor, para que você se derrame diante do Senhor e veja ele operar o maior milagre em sua vida, dando a você a alegria, a certeza de ver eternamente na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Maravilhoso, eterno e bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Porque nós podemos ver, contemplar, compartilhar do maior milagre operado pelo Senhor, que é poder ver vidas prostradas diante do teu altar, reconhecendo a Ti como único Deus e tendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador único e pessoal de suas vidas. Oh Deus, como é bom ver pessoas que reconhecem o seu pecado, que reconhecem, ó Deus, a necessidade de viver na total dependência do Senhor. Como é bom saber que a solução única e verdadeira para o ser humano está e é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome desse Cristo amado, que o Senhor visite a vida, o coração dessa pessoa que ouve o recado do Senhor. Que nesse momento seja um momento de reflexão, que seja um momento de análise da própria vida e que ele possa reconhecer que para o seu pecado há solução, que para o seu pecado há resposta. E essa resposta certa, verdadeira, única, ela vem do Senhor. Que seja um momento de busca, que seja um momento de salvação, que seja um momento de reconciliação, que seja um momento de reconstrução de vida diante do teu altar. E acima de tudo, que seja um renovar de vidas, restauração de vidas e relacionamentos familiares. E que ali o seu nome seja glorificado. Que sejam famílias transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. E o Senhor possa operar um grande milagre na vida daquele que ouve o recado do Senhor nesse momento. E que ele possa declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, único e verdadeiro. No nome de quem eu oro e no nome de quem eu agradeço. Em nome desse Cristo amado que vive para todos sempre, é que eu oro agradecido. Amém. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana realmente recheada de bênçãos com a presença do Senhor e que a sua vida seja uma vida onde venha realmente ocorrer um grande milagre, o maior milagre, e que você sinta-se abraçado e tenha a certeza de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pastor José de Paula, esse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.